Fala aí, turminha, mais ou menos. Tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do nosso terceiro capítulo com esse professorzinho meia boca que vocês têm aqui? Hoje, a ideia é que façamos um apanhado geral no conteúdo de medição de potências em circuitos trifásicos, com foco na medição de potência ativa. Vamos ver como fazer isso numa carga conectada em estrela, medindo as potências por fase em cada impedância, né? Depois repetimos o mesmo procedimento com uma carga delta e vamos deixar para o próximo encontro uma introdução, o tratamento do método de medição utilizando só 2 watímetros, que é um pouquinho diferente. Então, pessoal, fica aí para conhecimento daqueles que ainda não conhecem, está apresentado o instrumento responsável pela medição de potência, que é o assunto desse nosso vídeo de hoje. Como o próprio nome do watímetro já indica, ele é um medidor de watts, ou seja, um medidor de potência ativa. Internamente, dá para a gente perceber dois componentes dentro desse watímetro. O seu aspecto construtivo mostra que ele possui uma bobina identificada pelas letras CC, que é responsável pela medição de corrente da nossa carga e por isso conectada em série com a nossa carga. Do outro lado, aqui na parte de baixo, uma outra bobina, parte do circuito medidor de potencial ou da medição de tensão que está em cima dessa carga. Dessa forma, medindo tensão e corrente, é possível que o instrumento nos forneça a potência ativa consumida por essa carga monofásica. Se aparecer qualquer dúvida nessa equação da potência ativa, é só voltar no vídeo do encontro anterior, onde foram deduzidas todas as fórmulas associadas ao cálculo de potências. Tudo bem? Bom, vamos passar para as cargas trifásicas agora? Vou começar primeiro falando sobre a carga estrela, onde não tem outro jeito da gente começar que não seja instalando os medidores de potência, os watímetros que nós acabamos de falar. Aqui eu vou optar por fazer a instalação de 3 watímetros, cada um medindo a potência monofásica de cada impedância, ou seja, instalado com tensão de fase e corrente de fase em Z1, o segundo em Z2 e o terceiro em Z3. Então, nesse desenho um pouco mais bonitinho, a potência indicada pelo watímetro P1 vai ser o produto do módulo da tensão de fase via N, pela corrente de fase IA, pelo cosseno do ângulo de defasagem entre essas duas grandezas. Como elas são tensão e corrente de fase, a defasagem é o próprio ângulo da impedância, Z1. Importante aqui também a gente não deixar passar o destaque que tem que ser dado às marcações que existem em cada bobina. Estão vendo esse sinalzinho de mais e menos, tanto na bobina de corrente quanto na de tensão? Então, essa é a indicação da polaridade dessas bobinas, que tem a ver com a forma com que o watímetro foi construído para receber essas duas grandezas. A gente vai considerar, nos livros tem sido considerado dessa forma também, que essa marcação mostra qual é o terminal de entrada de cada uma dessas bobinas. Ou seja, na bobina de potencial, a marcação está do lado da fase da tensão que eu quero medir. E o lado que não está marcado, o terminal da bobina de potencial que não tem a marca, é como se ele tivesse a referência da minha tensão. Nesse caso, a marcação do lado da linha A e o segundo terminal do lado do neutro, a tensão que eu estou medindo é VAN e não VNA. Essa marcação então mostra a tensão que eu quero medir com o direcionamento, a seta apontada para o lado, para o terminal marcado dessa bobina de potencial. Na bobina de corrente não vai ser diferente, ela está do lado de onde vem a corrente entrando nessa bobina de corrente. Nesse caso, apontando para o lado da fonte, mostrando o lado da fonte e não o lado da carga, quer dizer que o nosso watímetro vai medir essa corrente IA, vai considerar essa corrente IA e não menos IA.
que seria o caso se ele tivesse com a polaridade apontada para o lado da carga. Então, esse primeiro vatímetro, como nós vimos na equação, tensão VAN, corrente IA. No vatímetro P2, a indicação sai do produto da tensão VBN e corrente IB com o ângulo da impedância Z2, e o vatímetro P3, tensão VCN, corrente IC com o ângulo dessa impedância Z3. Conhecendo essas três potências consumidas por cada impedância, a potência ativa total, também como foi feito lá no cálculo de potências, pode ser dada pela soma das potências consumidas por cada impedância, nesse caso, obtidas através de medição. Como vocês podem ver, em momento nenhum aqui eu me referi ao equilíbrio ou desequilíbrio dessa carga, portanto, essa montagem dos instrumentos de medição é válida para ambas situações, beleza? Para a carga delta, a ideia continua sendo a mesma de se medir as potências consumidas por cada uma das impedâncias através das tensões e correntes de fase. VAB e IAB para o vatímetro P1, VBC e IBC para o vatímetro P2 e VCA e ICA no vatímetro P3. Do mesmo jeito, fica o lembrete para a validade desses equacionamentos, tanto para a carga delta equilibrada quanto desequilibrada, e a soma desses três nos dando a potência total consumida por essa carga trifásica. Bom, para a gente poder fazer a solução de casos de medição trifásica, de medição completa nos nossos circuitos, eu acho importante a gente começar simples, com um caso envolvendo um único vatímetro, onde a gente precisa identificar a leitura individual desse cara. Para isso, eu vou pegar esse exemplo 55 da nossa apostila, onde a gente tem uma carga equilibrada conectada em delta, e apenas um vatímetro conectado de acordo com as informações do texto e já representado ali no circuitinho. Reparem nas informações da polaridade. Com essas informações que estão aqui no final do enunciado, o terminal da bobina de corrente marcado com o sinal de polaridade, nesse caso um sinal mais e menos, que poderia ser só o mais, ser um xizinho, uma bolinha, um asterisco, um triângulo, tem vários fabricantes que fazem essa representação de formas diferentes. A gente só precisa se lembrar que a bobina de corrente é uma bobina que está em série com o circuito por onde vai correr a corrente IB. Dessa forma ela fica entre esses dois pontos de conexão. E o enunciado está dizendo que a nossa bobina de corrente está com o terminal indicado da polaridade na direção da fonte. Então, entre o terminal da esquerda e o da direita, o que está do lado da fonte é o que tem indicação da polaridade, dizendo que é a corrente IB entrando que está sendo considerada. Do outro lado, terminal indicado na bobina de tensão, poderia ter um terminal ligado na fase B, o outro ligado aqui embaixo na fase C, teríamos essas duas opções. O enunciado está dizendo a polaridade indicada do lado da fase B, portanto, a tensão aponta para a fase B, sendo a tensão VBC nesse caso. E aí, como foi informado que a carga é equilibrada, a equação para cálculo da leitura do vatímetro pode ser escrita dessa forma mais genérica, com os módulos da tensão e da corrente chamados de tensão de linha e corrente de linha, porque todas as tensões têm o mesmo módulo e todas as correntes de linha também. Já temos o módulo da tensão de linha, 220 volts, fornecido no enunciado, e agora só precisamos calcular o módulo da corrente IB, que é a corrente que está passando pelo nosso vatímetro. Adotando a referência angular para o problema na tensão VBC, e poderia ser em qualquer outra, que o resultado não vai mudar, a corrente IBC a gente calcula dividindo os 220 volts, que é a tensão de fase, igual a de linha, porque a carga está em delta, divido essa tensão pelos 20 ohms de reatância indutiva, e essa corrente de fase, esse resultado é convertido para uma corrente de linha através da relação estudada lá no segundo capítulo, usando aqui a sequência de fases inversa que está lá no comecinho do enunciado.
Encontramos então tudo que é necessário para o cálculo da leitura desse vatímetro. Assim, multiplicamos módulo da tensão pelo da corrente pelo cosseno do ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Não é o ângulo da carga nesse caso, porque eu não estou medindo tensão e corrente de fase. A gente chega na leitura aí de 2095 watts como leitura desse instrumento. E, como eu disse, nós não estamos medindo tensão e corrente de fase, portanto, essa leitura não é a potência consumida por uma fase. Também não é por duas, muito menos por 3 fases dessa nossa carga conectada em delta. Cuidado para querer fazer essas associações com a leitura de um vatímetro conectado de qualquer jeito, conforme é esse caso aí, fora da medição da potência de uma única impedância, querermos tirar alguma conclusão. Aliás, se fôssemos medir, nesse caso específico, a potência ativa consumida por uma impedância, por uma fase dessa carga, quanto vocês acham que ia dar? A gente teria que medir, por exemplo, VAB, ou nesse caso, onde eu marquei aqui, o VCA, e teríamos que ter a corrente ICA passando aqui por essa reatância. Um vatímetro instalado aqui, o que vocês acham que iria medir? Perfeito, claro que essa medição, essa indicação do vatímetro tem que ser zero. A carga é puramente indutiva e não consome nenhuma potência ativa, somente potência reativa, que não é medida pelo vatímetro. Beleza? Muito bem. Bom, e assim, para deixar bem divididas essas conversas sobre medição de potências, nessa primeira semana ficamos somente com o método de medição através das tensões e correntes de fase, usando 3 vatímetros. Com ele, nós vamos trabalhar no próximo encontro virtual na quinta-feira. E na próxima semana entramos com o método dos 2 vatímetros comentados no início desse vídeo. Ok? Até lá, um abraço a todos.